Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como abaixar um pouquinho a música, como crescer mais rápido com o User Onboarding. Meu objetivo aqui nessa fala de hoje é tentar expandir um pouco a sua perspectiva de como aumentar as suas conversões, combater o churn e reduzir o volume do seu suporte com uma ação simples no seu produto, que muitas vezes não é valorizada ou normalmente é valorizada quando o problema já está acontecendo, que é o User Onboarding. Então, nossa agenda de hoje vai ser ter uma definição, explicar o que é User Onboarding, como o User Onboarding pode beneficiar o seu negócio, e eu vou trazer algumas histórias reais de sucesso de empresas que implementaram e tiveram sucesso, e por onde que você pode começar. Antes de mais nada, vamos começar a refletir um pouco sobre esses dados providos de pesquisas recentes. As empresas americanas hoje perdem um somatório de 1,6 trilhões de dólares por ano com churn. E a conversão média de SaaS é de 2,5% e o churn médio de SaaS é 83%. Então, se a gente fizer uma matemática básica, a cada 200 clientes potenciais que se interessam pelo seu produto, só 5 vão fechar e 4 vão ser perdidos por causa do churn. E o que causa esse churn e qual que é uma das soluções que a gente vai conversar aqui hoje? Um dos maiores problemas, principalmente nas empresas, nos produtos de SaaS, é uma adoção fraca do seu produto, e uma das soluções definitivamente mais faladas hoje é sobre implementação de um onboarding mais eficaz. Então vamos lá, definindo o que é User Onboarding. Eu vou trazer essa definição, é uma definição simples, mas satisfatória o suficiente, que é do Samuel Hewlett, que ele é fundador da User Onboarding, e ele fala que User Onboarding é simplesmente aumentar as chances dos usuários terem sucesso ao aderirem a um produto. E eu vou até expandir um pouco mais essa definição e dizer que é qualquer elemento do seu produto que faça parte da experiência do usuário que guie ele para o sucesso e mantenha ele longe do churn. A gente vai começar falando, entrar um pouquinho na parte prática de onboarding, tendo como exemplo o Slack. O Slack ele é uma plataforma que eles investem muito em User Onboarding, então ele é um exemplo para todos nós. E a gente pode dividir o onboarding deles em 3 etapas. Formulário de cadastro, já quando o usuário se cadastra no Slack. O onboarding inicial, quando você já está dentro da plataforma. E então, durante o seu uso do Slack, os elementos secundários de onboarding, a gente vai ver todos eles aqui. Quando eu já me cadastro no Slack, ele já me pergunta qual é o meu time, com o que a gente está trabalhando e me incentiva a convidar algumas pessoas para o meu workspace, para a minha área de trabalho do Slack. Então, já no formulário de cadastro, o Slack já começa a me segmentar como usuário. Porque qualquer informação mais específica do meu usuário vai impactar diretamente o meu User Onboarding quando eu for implementar ele. Porque essas informações aqui eu já consigo customizar, trazer para ele uma experiência mais customizada de onboarding. Claro que quando a gente começa a implementar User Onboarding, normalmente a gente pode começar mais genérico, mais simples. Mas um bom User Onboarding é muito importante a parte de segmentação. E, claro, o formulário de cadastro vai variar muito de acordo com a plataforma. O Evernote, por exemplo, me pergunta qual é o meu caso de uso ao usar o produto. O Lemlist me pergunta meu nível de proficiência. E o Netflix pergunta quais são os meus interesses. Não achem que isso é só para ser bonitinho ou alguma informação porque eles estão curiosos. É porque eles querem começar a determinar uma experiência que seja mais agradável para você. Por quê? Porque ou ele quer te converter, ou ele quer que você seja retido na plataforma dela. E todos esses dados vão ser importantes, seja para um usuário trial, que eu ainda não converti, ou seja uma pessoa que já está lá na frente, que pagou pelo meu produto
Mas quando eu sei os interesses dele, por exemplo, no caso do Netflix, eu consigo continuar trazendo uma experiência agradável para ele falar, tá valendo a pena. O usuário tem que estar sempre percebendo valor. User Onboarding é um lembrete, sempre perceber valor. User Onboarding é uma coisa cíclica, né? Ele está sempre acompanhando o seu produto. Então, quando eu estou dentro do Slack, eu já sou guiado para algumas ações. Eles usam guias interativos, eles usam tooltips para começar a me guiar dentro da plataforma, que a gente chama isso de um processo de onboarding inicial. Então, à medida que eu entro dentro da plataforma, eu já sou guiado de uma forma muito explícita a fazer alguma ação. Por exemplo, o Slack me convida no primeiro dia que eu entro na plataforma a postar uma mensagem no meu grupo, dizendo oi, por exemplo. Algo simples, mas ele já está me incentivando a engajar com a plataforma. E esses são elementos que são meus favoritos, são elementos secundários de onboarding. Então, algo que o Slack faz que é muito legal também. Quando você está digitando uma mensagem de texto muito longa nele, ele pode te sugerir, por exemplo, de você usar o recurso de mensagem de voz, por exemplo, que é um recurso novo que o Slack criou. Então, ele está sendo oportuno na hora de te chamar para uma ação, ou seja, realmente, minha mensagem é muito longa, legal descobrir que eu posso mandar por áudio. Mas ele também tá anunciando uma funcionalidade nova para você de uma forma conveniente para você. Porque às vezes a gente manda para o nosso cliente, o produto lançou 5 funcionalidades novas. Normalmente esse cliente não abre esse e-mail e ele também não consegue se conectar com o que você está lançando. Mas quando você faz um onboarding contextual, o usuário está usando aquela funcionalidade e a dica que você está dando para ele vai facilitar a vida dele. Qual das duas formas vocês acham que ele vai assimilar mais essa nova funcionalidade? No momento oportuno ou algo distante, desconectado do que ele está fazendo? Então, o Slack ele cumpre, né, 3 objetivos que são muito importantes de onboarding. Ele guia os usuários para a ação, onde quer que eles estejam, então é um onboarding contextual. Ele não perturba o fluxo natural, o ritmo de aprendizagem do usuário. Onboarding, o usuário ele tem que ter sempre as duas experiências. Ele tem que aprender, mas ele tem que usar a sua plataforma. Ele não pode ficar num aprendizado maçante, onde ele fica preso, ele fica só passivamente ouvindo um treinamento durante o onboarding. Ele tem que usar e aprender de forma simultânea. E manter o ciclo atualizado. Então, igual eu falei, onboarding não é uma coisa que a sua empresa coloca para rodar e esquece dele. O onboarding ele tem que fluir, crescer e ser atualizado conforme o seu produto vai mudando. Como que User Onboarding, agora vamos falar um pouco como que esse User Onboarding pode de fato beneficiar o seu produto, o seu negócio. E eu vou trazer algumas histórias de empresas reais que aplicaram User Onboarding de uma forma bem sucedida e algumas métricas que eles obteram com essa implementação. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a estratégia de Product-Led Growth, que vai fazer muito sentido quando eu falar dessas empresas. Product-Led Growth é uma estratégia para você crescer usando o seu próprio produto para adquirir e reter os seus clientes. Então, o produto ele entra no foco. Ao invés de eu entrar com estratégias somente de marketing e de vendas de uma forma isolada, o meu produto ele já é a minha própria ferramenta para adquirir e reter os clientes. E com essa explicação que eu dei sobre User Onboarding, já deve estar claro para vocês como que User Onboarding começa a afetar a minha conversão de cliente e a minha retenção. Vamos comparar como que seria o funil tradicional comparado com essa estratégia de Product-Led Growth. O funil tradicional acho que todo mundo já conhece. Eu tenho meu prospecto, que se qualifica como um lead de marketing, que se qualifica como lead de venda, e se der tudo certo, eu ofereço a minha oportunidade, ele compra. Se ele não comprar, eu sigo em frente e essa pessoa não existe mais. O Product-Led Growth, ele funciona mais como uma roda, ou como um flywheel. Ou seja, todas essas áreas de vendas, de marketing, elas funcionam de uma forma integrada. E o produto, a experiência do produto, ela já está no centro da roda. Por quê? Product-Led Growth, eu quero dar acesso para o meu usuário o mais rápido possível. Eu não quero nem pedir o cartão de crédito dele. Eu quero que você use o meu produto. Eu não quero pedir nada, só quero pedir seu e-mail, seu nome, e eu quero que você esteja dentro do meu produto. Seja você um lead, seja você um usuário trial, seja um usuário que já é convertido.
Então, Product-Led Growth é esse foco de colocar o usuário dentro do produto. Por quê? Eu me garanto tanto que o meu produto tem um bom UX e tem um bom User Onboarding, que eu quero que ele já esteja lá dentro, engajando desde o primeiro dia. Eu não quero criar nenhum empecilho para esse usuário entrar no meu produto. Eu quero dar acesso rápido para ele. E agora vamos ver alguns cases separados dessas três coisas que eu falei, né? Conversão, churn e redução também do volume do seu suporte. Então, primeiro, falando um pouco sobre aumentando a ativação de usuários, com guias. Essa é uma empresa que chama Citizenship. Eles fazem o intermédio entre pessoas que querem enviar uma mercadoria, seja local ou a longa distância, com transportadoras que podem fazer esse serviço. E a Citizenship, eles tinham um problema. Os usuários entravam no produto deles, eles têm um modelo de trial, de freemium, e eles não voltavam. E eles falavam assim, poxa, por que as pessoas criam, cadastram, entram no nosso produto e não voltam mais? O que está acontecendo com essas pessoas? Ou seja, eu não consigo tornar esses usuários ativos na minha plataforma. E aí, eles perceberam que tinham alguns problemas na plataforma. Por exemplo, os artigos de documentação eram muito espalhados, muito difusos. As pessoas entravam e faziam o cadastro e elas não sabiam muito por onde começar. Elas tentavam explorar a plataforma espontaneamente. E aí, às vezes, elas começavam por uma funcionalidade mais complexa. Então, eles não percebiam o valor. E aí, eles usaram dois elementos muito simples de onboarding. Eles colocaram só um guia interativo, quando a pessoa entra, ela já é guiada a dar os primeiros passos. E colocaram também uma central de recursos com alguns artigos da documentação disponíveis, sem que a pessoa tenha que sair do produto, então ela já consegue ler alguma coisa rápida que ela precisa. E contextual, ou seja, artigos de documentação que estão vinculados à funcionalidade que eu estou usando. E também o canal de suporte ali mais pertinho. Só colocando esses dois elementos que são muito básicos de onboarding, eles aumentaram a ativação de usuários em 25%. Então esses usuários se tornaram usuários ativos. Eles entraram na plataforma uma vez, eles foram guiados em como dar os primeiros passos, então eles continuaram a retornar na plataforma. Por quê? Eles perceberam o valor. Aumentando as conversões com gamificação. A Keyhole é uma empresa canadense para influenciadores de marketing digital, e eles tinham o problema de que os usuários trial, eles até se engajavam com o produto, então eles usavam o produto, mas eles não convertiam, eles não assinavam o produto deles. Eles ficavam ali, usavam os dias de trial, mas eles não pagavam. Então alguma coisa tipo assim, eles estão usando o meu trial, eles estão usando ali os 7, 14 dias que eu estou propondo para eles, mas eles não pagam, eles não assinam. Então tem alguma coisa nesse usuário que está falando assim, legal, eu gostei, eu me engajei, mas não vejo motivo de eu gastar meu dinheiro com essa plataforma. E aí a Keyhole colocou só um elemento. Eu nem gosto muito de dar o exemplo deles, porque eles usaram só um elemento de onboarding, assim, nem exploraram muito, mas eles colocaram só um checklist com algumas tarefas para esses usuários trial. Então eles tiveram o cuidado e o carinho de definir uma jornada para esses usuários. Ao invés de deixar eles soltos na plataforma, nós somos as pessoas que mais conhecem nossos produtos. Então a gente sabe, a gente pode propor e sugerir para esse usuário uma jornada que ele vai perceber valor o mais rápido possível. Tem que ser rápido, ele não pode ficar, você não pode contar só com o UX do seu produto, com o suporte do seu produto para ele perceber valor. Isso já é um modelo tradicional. Preciso que ele perceba valor o mais rápido possível. Só colocando esse checklist com 1, 2, 3, 4 tarefas, eles aumentaram a conversão em 550% de pessoas trial para usuários pagantes. Nossa, parece uma métrica muito alta, mas é porque às vezes onboarding é muita coisa de detalhe também. Eu não estou propondo de tipo você construir um onboarding e colocar um guia interativo e falar assim, funcionou ou não funcionou. Eu quero que você crie 3 guias, eu quero que você crie 3 checklists e compare qual funcionou melhor, qual que deu mais engajamento, qual jornada que agregou mais valor pelo percentual. Uma boa plataforma de onboarding, ela vai ter analytics, então ela vai te falar quantas pessoas viram esse checklist, quantas pessoas completaram esse guide, por que no meu fluxo de 7 passos todo mundo está saindo no passo 3, então você vai ter métricas para vocês atualizar isso. E por fim, reduzindo o volume de suporte de uma forma adultante, que é o que o onboarding se propõe. Então a Groove HR é uma plataforma de recursos humanos, ela é uma plataforma americana, e eles começaram a colocar guias interativos das funcionalidades
E eles começaram a trazer os vídeos do YouTube, vídeos da plataforma de educação deles, porque as pessoas não queriam sair da aplicação para entrar numa universidade, numa plataforma de universidade deles. Elas não se sentiam compelidas a fazer isso. Então eles começaram a colocar de forma contextual, quando você está usando uma plataforma, tem um slide daquela funcionalidade com um videozinho de 15 a 30 segundos, só com um resumo daquela funcionalidade. Aí se você quiser, você pode aprender mais e aí tem um vídeo mais longo. Mas nesse modelo você não sai da plataforma para aprender. E aqui tem os recursos, né, de onboarding que eles usaram, os guias interativos, eles também usaram as centrais de recurso. Eles colocaram na central de recurso uma pesquisa de artigos, para o usuário também poder ler os artigos da documentação do artigo dentro do próprio componente de onboarding. E a métrica que eu queria falar nem é da Grove HR, é da QPath, que é uma empresa médica de monitoramento de medicamentos, que eles também tinham o mesmo problema de um suporte muito volumoso, e usando elementos de onboarding eles reduziram em 72% os tickets de suporte. Eu não pude colocar as imagens aqui porque eles não permitiram, porque é uma empresa médica, então teria exposição de dados de pacientes, essas coisas. Mas eles também usaram esses mesmos elementos, usando vídeos interativos dentro da plataforma, e eles reduziram 72% do suporte. Por quê? Porque eu estou trabalhando de uma forma preventiva. Eu não estou esperando as perguntas chegarem até mim, eu estou dando informação suficiente de uma forma contextual. As pessoas perguntam, mas isso não funciona por causa que as pessoas não querem ler. As pessoas, elas querem ler quando você dá um onboarding contextual, quando ele é inteligente, quando ele é conveniente. Eu estou usando uma funcionalidade e você está me dando uma dica que veio no momento certo. Você não está me colocando informações, lê esses 10 artigos que você vai entender. Não, eu estou usando uma funcionalidade, eu estou numa parte que normalmente 90% dos usuários não entendem, e tem uma dica ali para mim. Isso aqui pode ser um pouco complexo, deixa eu te explicar como é que não é complexo, deixa eu te explicar como é que é fácil. Então você está sendo preventivo, né? E dando o start, por onde que eu posso começar? Você tem duas formas de implementar o onboarding no seu produto, caso você ainda não tenha. Você pode se arriscar e fazer internamente, então, pessoal de desenvolvimento, produto, design, ou até mesmo o setor de onboarding se reunirem e começarem a trabalhar nesse projeto de onboarding para implementar. Porque você não quer evitar gastos, você quer fazer mudanças rápidas e fáceis, você quer ter mais controle do processo criativo. O problema de tudo isso é que você vai ter provavelmente um onboarding muito básico, não tem como você ter toda a inteligência de criar um onboarding de uma plataforma de onboarding, né? Assim, a não ser que você dedique muito dinheiro e muito tempo para isso. Normalmente vai levar semanas ou até meses para que isso fique pronto, sendo bem otimista, e você vai ter que alocar muito dinheiro. E o maior problema que os desenvolvedores odeiam fazer onboarding dentro das empresas deles é por causa da manutenção. Onboarding, de novo, não é uma coisa que você faz e você esquece, e eles vão odiar você se vocês falarem: beleza, agora o onboarding ficou pronto, mas eu preciso que você mude isso, isso e isso. Poxa, mas eu te entreguei o onboarding, agora eu estou livre disso. Não, é um trabalho que vai continuar tão vivo quanto o seu produto. Ou você pode terceirizar. Você pode usar qualquer plataforma de onboarding. Aqui eu estou falando da nossa, que é a UserGuide. Hoje a gente é a empresa de onboarding no Brasil que tem maior mercado, que está atuando com maior proporção aqui no mercado brasileiro. A TOTUS é cliente nosso, a Nuvem Shop, a XP Investimento, uma parte dela também entrou como cliente nosso. A gente tem, depois vocês podem entrar no site da userguide.com, ver os nossos clientes brasileiros também. A gente é uma empresa global, mas esse ano a gente está colocando um carinho e uma dedicação no mercado brasileiro, que é uma coisa que os nossos concorrentes não fazem. Eles estão lá atuando e se matando nos Estados Unidos, na Europa, entre 100 deles, mas no Brasil eu posso falar com garantia que nós somos os únicos que estamos fazendo esse trabalho de dar um suporte em português para vocês, de dar um acompanhamento nativo para o meu país, no caso, que eu sou brasileiro. E todos esses elementos que eu falei durante a apresentação, guias interativos, tooltips, checklists, centrais de ajuda, a gente também oferece pesquisa NPS. Às vezes a pessoa quer adotar um onboarding, ela quer pagar o NPS, a gente também oferece NPS, já é um custo a menos também. Tinha um slide que eu acho que não... Mas, enfim, todas essas métricas dessas empresas reais que eu falei durante a apresentação, agora eu posso contar para vocês, todas elas foram criadas com a UserGuide, e
somente para as pessoas que estão participando aqui agora. A gente até pede, né, que vocês, esse desconto de 50%, a gente nunca dá um desconto tão longo assim, normalmente a gente faz trimestral ou pelo menos de 30 dias, mas para as pessoas que estão participando aqui, a gente quis exceder, a gente quis quebrar nossas barreiras e dar 50% off por 12 meses, porque a gente quer trazer esse incentivo, trazer essa conscientização do User Onboarding aqui para o Brasil, e a gente gostaria muito que vocês experimentarem. Vocês podem também fazer um trial, que é 14 dias gratuito, pede para o programador de vocês instalar o JavaScript, e depois disso você não precisa mais dele, você vai criar seus guides, vai criar seus checklists, você pode publicar só para você, se você não quiser que seus usuários vejam ainda, só para você testar como é que fica, e aí você pode começar a brincar com o onboarding, se divertir e ver o mais importante, ver os resultados de algo que as pessoas normalmente pensam somente quando acontece um problema. Aqui na feira ontem eu estava conversando com uma pessoa que era gerente de desenvolvimento e ele veio no nosso stand e falou assim: eu quero uma solução de onboarding. Eu falei: nossa, que legal, você é do setor de programação e desenvolvimento e tem essa mentalidade de onboarding. Normalmente o setor de desenvolvimento recebe essa demanda de fora, né? E ele falou: Gabriel, eu vou te falar mais, o meu produto, eu nem lancei ele ainda, mas eu já quero lançar ele como onboarding funcionando, porque eu sei o valor disso. Então, assim, eu sei que essa mentalidade não está tão presente ainda no mercado de SaaS. Pelo menos no mercado brasileiro a gente vê muitas pessoas ainda receosas, ou será que isso traz valor ou não? Mas eu acho que está mudando isso. Eu acho que a User Guide veio com esse propósito de servir também o Brasil nisso. E é isso, muito obrigado. A gente não vai ter tempo para perguntas, mas gostaria muito que vocês visitassem a gente no nosso stand. Ah, Gabriel, eu já tenho um onboarding na minha empresa, mas eu queria te mostrar aqui, mesmo que você use um produto concorrente, mas eu quero te mostrar como é que eu fiz, como é que eu posso ter mais resultado, né? A gente é expert em onboarding lá. Será que alguma coisa que eu posso fazer diferente? Vamos trocar ideia. Ah, Gabriel, eu tenho interesse na User Guide, eu queria entender mais. Vão lá no nosso stand também conversar. E é isso, muito obrigado pela participação de vocês.